Jesus era tentado como eu sou? Mário Persona explica como a tentação em Jesus era mais no sentido de teste ou prova, do que da atração que desperta uma resposta ou concupiscência no coração. É importante entender que quando nós falamos da tentação de Jesus, apesar de em Hebreus dizer que ele em tudo foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado, significa que ele não tinha em si pecado, não podia pecar, é impossível pecar, e não tinha resposta para o pecado, porque nós temos um eco, né? A tentação entra em nós, ela bate lá no fundo e volta com eco. Ela produz concupiscência, mas ele não. Então a tentação dele no deserto não foi exatamente a tentação que nós sofremos todos os dias, que é o pecado que nos tenta todos os dias. O cara fecha você na rua, qual é o primeiro sentimento que você tem? Chamar ele de fariseu, como uma irmã. Uma irmã em São Paulo, o carro fechou ela na rua, ela abriu o vidro e falou assim, seu fariseu! Foi o único palavrão mais bíblico que ela conseguiu encontrar na hora para xingar o motorista. Mas xingou de qualquer maneira, né? Que a intenção era aquela. Mas ele não tinha uma resposta. E a tentação dele não era também para ver se ele era capaz de cair. A tentação era para comprovar quem ele era. Por exemplo, um ourives, ele tem um bloco de ouro lá, uma peça de ouro, uma joia de ouro, e quando vem um cliente para comprar, ele fala assim, não, eu vou mostrar para você, eu vou provar para você que isso é ouro, quer ver? Ó, esse aqui é o ácido, ó. Vou derramar o ácido aqui no negócio que é lata. Queimou tudo, né? Agora eu vou derramar o ácido no ouro. Não fez nada, não deixou nenhuma marca, porque é ouro. Então essa é a tentação que ele sofreu. Para provar que ele era quem ele era. Não era para ver se ele podia cair ou não ia cair. Para provar quem ele é. Porque, inclusive, quando o diabo o tenta, ele fala, se tu és o Filho de Deus, percebe? É uma tentação para provar se ele era quem ele afirmava ser, ou quem ele era na realidade, né? Na sua própria natureza. Adão e Eva foram tentados num paraíso, num jardim. Então, por isso que não venha dizer que o ambiente é que faz o ladrão, não é? O ambiente é que faz o marginal, não é? Porque ele tem escolha, ele pode dizer não, não é? Claro que pode dizer não. Porém, aqui, Jesus, o homem perfeito, não vai ser tentado num deserto, num paraíso, num jardim de delícias. Paraíso significa jardim de delícias. Ele vai ser tentado no deserto. Ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Aí 40 dias e 40 noites, 40 dias, né? Ele é tentado pelo diabo. E só ele vai falar depois aqui, o evangelista Lucas, né? Ele vai falar só de 3 tentações. Mas muitas outras rolaram debaixo dessa ponte. De 40 dias sendo tentado. E com fome, e passando sofrimento. E o deserto, quem sabe o que é um deserto, é um lugar de extremo calor de dia e de extremo frio à noite. Isso é o clima de um deserto, né? Mas lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, o que nós encontramos lá? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele pode socorrer aos que são tentados. Hoje eu vi um documentário no YouTube de um judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Eu queria lembrar o nome dele, eu não vou lembrar agora. Fizeram vários documentários, está com 90 e poucos anos de idade. Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi um falsificador. Belo exemplo, né? Não, mas ele foi por uma boa causa. Ele falsificava documentos para mudar a identidade de judeus, para que eles não fossem parar no campo de concentração. Então ele fazia isso, ele falsificava esses documentos. Então ele era jovem, ele era bem jovem quando ele começou a fazer isso, né? Ele foi convocado na França, pela resistência francesa,
E ele fazia isso para socorrer aqueles que precisavam mudar de identidade, senão iam parar no campo de consideração e ser mortos. E nós temos aqui um exemplo muito maior que ele, que é o de Jesus. Ele padeceu, por isso ele pode socorrer. No versículo 18 de Hebreus 2, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Esse falsificador, né, na realidade, ele era judeu. Ele sabia que a vida dele também estava em risco se ele não ajudasse aquelas pessoas. Então, ele conseguia se identificar perfeitamente com aquelas pessoas que ele salvava. E Jesus, um ser humano perfeito, conseguia se identificar perfeitamente com os seres humanos. Porque ele sofria também. Ele padecia também. Como padecem os seres humanos. Exceto que ele não tinha pecado. Agora, se você considerar de onde ele desceu, a distância que ele estava do homem de carne e osso na terra, e desceu para passar fome, passar frio, passar sofrimento, passar dor, porque doía. Doía. Se ele pisasse num espinho, doía o pé. Se ele tomasse chibatada nas costas, doía as costas. Então ele sabia sim o que era sofrer. Tem até uma passagem em Isaías que fala que ele sabe o que é sofrer, né? Ele sabe o que é sofrer. E aqui então nós temos esse que foi tentado, e lá também no outro capítulo que eu tinha citado antes até, em Hebreus 4:15, nós vemos esse outro aspecto da tentação de Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse mais sem pecado, pensa assim, à parte o pecado. O pecado, à parte. Porque quando nós somos tentados, nós temos em nós o pecado. E o pecado fala assim, opa, é comigo mesmo. E aí, nós caímos naquilo que está lá em Tiago, né, que fala assim, capítulo 1, o versículo 12 fala, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, eu tenho um desejo muito grande, e de repente o objeto do meu desejo passa na minha frente assim. Pronto. O meu desejo achou o seu par. Então, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo extremado de alguma coisa. Por isso que ganância, avareza, é um pecado tão grave. Pessoas que querem ficar ricas. Não tem nada errado em ser rico. Não tem nada errado em ficar rico. Porque muitas vezes você fica rico, você recebe uma herança. Outras vezes você faz um bom trabalho, você tem uma profissão muito lucrativa, você fica rico. Não é? Não tá, o erro não é o dinheiro. Muita gente fala assim, está escrito na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente poderia falar também, então a bebida é a raiz de todos os males. Não, o amor à bebida. O amor à bebida que faz as pessoas caírem. O amor ao sexo faz as pessoas caírem. O amor à ganância. Mas voltando aqui ao Senhor Jesus, que é o nosso perfeito exemplo, eu nem saí do versículo 1 de Lucas 4. Ele foi levado ou conduzido pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles 40 dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome, mostrando que ele era perfeitamente humano. E aí começa então a tentação, propriamente dita, das três últimas tentações, né? 40 dias ele foi tentado, isso está dito aí.
Agora tem essas 3 últimas que são reservadas aqui. O Espírito achou por bem revelar quais foram. Nós não sabemos as outras. As outras nós não sabemos. Mas agora sabemos essas 3. Mas isso é para outro comentar. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.